Olá, alunos! Voltei aqui. Agora nós vamos terminar de corrigir as atividades correspondentes às semanas de 3 a 14 de agosto de 2020. Então, que a gente tratou sobre Mesopotâmia, né? Nós vamos responder agora as questões 3, 4 e 5, tá bom? Que aí essas são menores e dá para a gente discutir num vídeo só. Então, a terceira questão, ela diz o seguinte: por que os zigurates eram importantes para os mesopotâmicos? Bom, em primeiro lugar, o que era o zigurate? Os zigurate eram pirâmides escalonadas que tinham escadarias, né, que eram construídas. Vocês se lembram das pirâmides do Egito? Qual era a função da pirâmide do Egito? A função da pirâmide do Egito era túmulo, não era? Para guardar o corpo do faraó. A pirâmide mesopotâmica, denominada zigurate, já tinha uma outra função. Aliás, não era uma única função. Na verdade, eram 3 funções. A função principal era de templo religioso. Então tinha as escadarias que subia até o templo, onde os sacerdotes faziam ali a atividade religiosa, os sacrifícios de animais e os cultos da religião mesopotâmica. Só que o zigurate ele também tinha 2 outras funções. O topo do zigurate ele era utilizado para observação dos astros celestes, inclusive os signos do zodíaco, Leão, Capricórnio, Áries, Virgem, é tudo uma herança dos mesopotâmicos. Desta observação. Foram eles que criaram os signos do zodíaco, tá certo? E o térreo do zigurate, ele era utilizado como depósito de cereais das lavouras. Por isso que era muito comum no entorno dos zigurates ter uma praça onde o povo realizava comércio também. Então os zigurates ele era importante porque ele tinha 3 funções: de armazém para guardar cereais, a atividade principal, que é a religiosa, de templo, e a observação de astros celestes, tá bom? Eu vou colocar o gabarito escrito direitinho, tá bom? Vamos lá. Quarta questão. No Código de Hammurabi está expressa a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. O que é a lei de Talião? A lei de Talião é aquela que diz o seguinte, que a pena de um criminoso, ela deve ser exatamente a mesma coisa que o ato que ele cometeu. Então, por exemplo, uma pessoa matou a outra, ela vai ser morta. Uma pessoa furou o olho da outra, ela vai ter o olho furado. Essa é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. As penalidades baseadas no princípio de Talião eram aplicadas igualmente a todas as pessoas? Justifique a sua resposta. Bom, então a gente sabe que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, a pessoa recebe a pena equivalente ao crime que ela cometeu. Mas isso era para valer? E a resposta é não, não era para valer. Né? Apesar de o código de Hammurabi ser baseado no princípio de Talião, haviam casos em que as penas elas eram aplicadas conforme a condição social das pessoas. Ou seja, tinha pessoas livres e tinham pessoas escravizadas. Então, se a disputa era entre uma pessoa livre e uma pessoa escrava, claro, se o escravo tinha cometido um crime contra uma pessoa livre, a pena com certeza seria bem dura em cima dele. Mas se fosse uma pessoa livre que tivesse cometido um crime contra um escravo, por exemplo, é óbvio que seria mais branda, ou então é mais branda.
Então, quem estivesse numa posição de superioridade na sociedade em relação ao outro, ele não receberia a pena com base no princípio de Talião. Então, havia diferenças sociais, né? Isso já é a primeira coisa que a gente precisa entender da sociedade mesopotâmica. Existia diferenças sociais. E na hora de se aplicar a justiça, essas diferenças sociais elas eram levadas em conta. Tudo bem até aí? Pega lá o texto, eu vou passar o gabarito lá. Copia o gabarito, conserta no caderninho, tá bom? E a quinta que eu pedi para fazer uma pesquisa, né? O que significa cláusula pétrea? Cláusula pétrea. Olha a palavra pétrea. Pétrea é um adjetivo que significa pedra. Pedra, duro, imutável, não dá para mudar. Então, o que é uma cláusula pétrea? Uma cláusula pétrea é uma norma da Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é a lei maior de um país. Nós não temos aqui no Brasil a Constituição Federal de 1988. Essa é a lei máxima do nosso país. Nenhuma lei que vem embaixo, uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, pode desrespeitar a Constituição Federal. E na Constituição Federal existem cláusulas, existem regras, existem leis, existem artigos que são considerados cláusulas pétreas. Ou seja, eles não podem ser alterados, nem por emenda constitucional. Porque os deputados e senadores lá em Brasília e o presidente da República, eles podem propor emendas à Constituição Federal. Alguma outra coisa que eles querem colocar na lei maior do país. Pode, e pode até mudar alguma coisa da Constituição através de emenda. Isso é possível. Menos as cláusulas pétreas. Posso dar um exemplo? Artigo 5º da Constituição Federal que garante os direitos individuais nossos. Um dos artigos um dos incisos do artigo 5º, ele trata da liberdade religiosa. Ou seja, ele diz que nós temos o direito de ter a religião que a gente quiser ter. Ou então, né, já pressupõe ali que a gente também pode não ter religião nenhuma. Então, eu posso ser evangélico se eu quiser? Eu posso me converter e me tornar evangélico? Sim, eu posso. A Constituição me garante. E se eu quiser ser católico, eu posso? Posso. E se eu quiser ser de Umbanda, de Candomblé, eu posso? Posso. Se eu quiser ser budista, eu posso? Posso. Se eu quiser me converter para o islamismo, ser muçulmano, eu posso? Posso também. Hare Krishna? Posso. E se eu não quiser ter religião nenhuma? E se eu não ter crença? E se eu não crer em Deus? Eu não tenho crença em Deus. Um exemplo, eu tenho, mas e se eu não tivesse? Eu poderia? Sim. Tudo isso está garantido pela lei do país. Essa é a liberdade religiosa. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser budista, você pode ser da Umbanda, do Candomblé, judeu, islâmico, ou você pode ser ateu. Você pode não ter crença nenhuma se você não quiser. É um direito que você tem. É por isso que nós temos que respeitar a religião do outro, mesmo que seja uma religião diferente da nossa. Nós não temos o direito de criticar a religião do outro. Cada um tem a sua e acabou. E quem não quer ter nenhuma também não pode ter. É livre, você é livre. E isso é uma cláusula pétrea. Mesmo que uma maioria religiosa chegar ao poder, se ele quiser impor a religião dele como obrigatória, ele não vai poder fazer isso. Porque a Constituição ela nos garante, através de uma cláusula pétrea, que não pode ser mudada, que existe a liberdade religiosa. Tudo bem? Então, olha, com isso, a gente termina aqui a correção, né, das atividades referentes às semanas do dia 3 e 14 de agosto de 2020, que constitui a nossa recuperação contínua.
tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Peguem o gabarito, anotem, corrijam no caderno, deixa tudo certinho lá, tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço.